pessoal, esse é um vídeo, né, fazendo comentários sobre as duas questões discursivas aí do primeiro e segundo ciclo, né, do simulado do primeiro e segundo ciclo, tá? A primeira questão discursiva, então, ela foi elaborada pela professora Gleice e traz um texto base. Então, não é toda a questão discursiva da FGV que traz um texto base. Algumas questões da FGV, elas são diretas, mas quando algumas vão discutir alguns assuntos, principalmente assuntos que eles pensam que demandam alguma contextualização, eles têm esse cuidado de colocar um texto, né, um pequeno trecho. Então, não desvalorize esse texto, leiam com atenção, tá? Porque ele pode ter subsídios para ajudá-los a construir essa resposta, tá bom? Então, o texto diz o seguinte: estamos, de fato, na era da informação. O nome define o período após a Revolução Industrial, em que as indústrias se voltaram para as tecnologias da informação. Em 2009, cientistas estimaram que o cérebro humano recebe o equivalente a 34 gigabytes de informação diariamente. Outro dado veio do ex-CEO do Google, Eric Schmidt, né, em 2010. Segundo ele, a cada 2 dias criamos a mesma quantidade de informação quanto toda a civilização criou até 2003. Conclusão: atualmente as pessoas são bombardeadas por uma quantidade de informações inéditas na história do mundo. Um dos aspectos afetados com a enxurrada de conteúdo é a capacidade de realmente compreender. Tanto de tudo faz com que seja mais complicado filtrar e focar. Consequentemente, mais difícil de estabelecer relações e contextualizar, ou transformar a informação em conhecimento, né? Então, ela tirou esse texto aí, desta página. Estudiosos do campo da educação apresentam o maior desafio da educação escolar em tempos de virtualidade: transformar informação em conhecimento. Sobre isso, elabora um texto dissertativo de até 15 linhas, diferenciando informação e conhecimento. Depois, apresente argumentos que demonstrem como o professor pode desenvolver essa competência em si mesmo e nos estudantes. Então, o comando é fazer uma dissertação, 15 linhas. Toda dissertação tem que ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, 3 parágrafos básicos. Como tem que ser em 15 linhas, tem que ser muito objetivo. Então, a ideia aqui é que você desenvolva primeiro o primeiro comando, que é a diferença entre informação e conhecimento. E aí, logo na introdução, você já tem que apresentar esse comando. Não fique criando formas, né? Ou vá tempos atrás, não busque isso, seja extremamente objetivo, porque você só tem 15 linhas. Então, uma sugestão, quando aparecer esse tipo de questão em que você tem 2 comandos e que você vai ter que fazer uma dissertação com esses 2 comandos, faça a de número 1, que é muito importante, que é a diferenciação, e logo em seguida, no desenvolvimento, você já apresenta ali como que os professores podem desenvolver em si mesmo e nos estudantes. Então, aqui neste caso em particular, você não pode focar só nos estudantes. Os professores também vão precisar desenvolver essa capacidade, essa competência em si mesmos, né? Primeira questão, então, o que é diferenciando, né? Então, como é que a gente pode começar? A informação trata de conhecimentos que dizem respeito de forma geral a determinados temas. Então, informar é simplesmente explicar. Informar existe uma relação, né, da informação com aquela explicação, aquela descrição. Então, é uma questão conceitual superficial. Então, se eu falo, por exemplo, sobre os fungos, eu estou informando que são fungos. Informar é explicar, falar sobre. Essa é a palavra que eu queria. Então, você pode começar o texto dizendo: a informação é diferente do conhecimento. Essa é a tese. Então, a informação é diferente do conhecimento. Informar é explicar. Informar é
falar sobre algum assunto sem necessariamente de muito aprofundamento. Já o conhecimento, já o conhecer, implica em mobilizar pensamentos, mobilizar conhecimentos prévios, né? Conhecimentos anteriores sobre o assunto, articular com outras informações. Então, conhecer é uma capacidade acima do informar. Conhecer é você não só saber falar sobre, não só saber explicar sobre o assunto, mas principalmente você saber utilizar aquele conhecimento na sua vida, entender, refletir sobre ele, utilizá-lo para mobilizar outros e novos conhecimentos. Então, o conhecimento ele é muito mais abrangente, ele implica muito mais num pensamento autônomo, no pensamento reflexivo. Então, uma ação de informar é mais simples, e o de conhecer implicará, sim, um aprendizado de habilidades que se relacionam com a reflexão, que se relacionam com a mobilização de outros conhecimentos, com a articulação, com a associação e, principalmente, com a possibilidade de criação. Aquilo que conhecemos, nós utilizamos para criar. Então, este primeiro parágrafo, você pode rapidamente, aqui eu fui explicando os conceitos, portanto, demorou, mas você pode construir a frase, né? Primeiro apresentando a tese. Qual é a tese? A informação e o conhecimento são diferentes. E a informação e o conhecimento, a escola tem responsabilidade sobre a informação e sobre o conhecimento, mas principalmente para o desenvolvimento do conhecimento. Nessa perspectiva, informar, o ato de informar é um ato de explicar, de falar sobre um assunto. Isso é importante para que os estudantes saibam lidar com os diferentes conhecimentos, saibam, principalmente, mobilizar a sua memória para a articulação de novos saberes. Porém, cabe aos docentes, principalmente no século XXI, desenvolver habilidades que têm relação com o conhecimento. Conhecer alguma coisa é muito mais do que saber explicar sobre ela. Conhecer alguma coisa é mobilizar pensamentos, fazer com que o aluno seja capaz de, a partir daquele conhecimento, criar e solucionar problemas do seu cotidiano a partir daquele conhecimento. Então, o conhecimento requer um pensamento mais sistematizado, requer um pensamento crítico, reflexivo sobre algum assunto. E mais do que isso, a ação de conhecer não demanda só eu ter acesso à internet, né? Então, quando eu quero saber alguma coisa, eu vou lá e me informo pelo Google. Isso é uma informação, mas a mobilização desse conhecimento vai demandar de mim muito mais do que só uma consulta, né? Ou uma ajuda de uma inteligência artificial. Para mobilizar este conhecimento, essa informação no meu dia a dia, eu vou precisar de muito mais habilidades. Então, você precisa construir um texto em que explique essa diferença e que desenvolva essa ideia claramente. Ou seja, a escola tem um papel central, né? O docente e os profissionais da educação, e principalmente os docentes, têm um papel, a função central de formar para este conhecimento, desenvolver as habilidades, porque as informações as crianças vão buscar na internet. Então, ele não sabe a diferença entre hemisfério sul e norte, ele abre lá o Google e em 1 minuto ele vai descobrir. Só que não, isso é uma informação. Agora, a hora que eu digo para ele quais os impactos de uma seca no hemisfério sul em relação, ou melhor, né, quais os impactos da floresta amazônica no hemisfério norte. Se ele não compreender que a floresta amazônica pertence, uma parte dela ao hemisfério norte, outra ao sul, e que, mais ainda, ela tem uma questão
que chamada de pulmão do mundo, porque ela tem os ventos flutuantes, que são muito importantes para a questão da umidificação da terra. Se ela não compreender que a floresta amazônica está situada, basicamente, muito próxima de onde a gente, de forma imaginária, né, representativa, tem a linha do Equador, e, portanto, vai distribuir melhor esse frescor. Se ela não compreender isso, não adianta. Ela só tem informação da diferença entre o hemisfério norte e sul. Então, isso é só um exemplo, não é para colocar esse exemplo na produção de texto, mas é para pensar sobre isso, que é muito importante que vocês expliquem, então, a diferença. Então, a tese pode ser apresentada, é que a informação e conhecimento são distintos e, portanto, a educação deve atuar na informação, mas também no desenvolvimento de conhecimentos, e ao longo do texto, no desenvolvimento, você vai explicar isso. Então, você vai explicar a ação do docente em relação à informação e em relação ao desenvolvimento de habilidades e capacidades que vão muito além do informar, né? E que tem a ver com o desenvolvimento de conhecimentos que possibilitam a reflexão, a análise, a tomada de decisão e, principalmente, a transformação do cotidiano. Tá? Então, o desenvolvimento precisa trazer isso. E a conclusão você coloca, portanto, tanto os profissionais quanto os estudantes devem desenvolver a habilidade de saber fazer uso das diferentes tecnologias digitais para a busca de informação e, a partir dessa informação, uma reflexão conceitual, procedimental, atitudinal, para a transformação do seu pensamento, para a sua atuação em sociedade. Então, os professores também deverão ser grandes transformadores deste pensamento na perspectiva do conhecimento. Nós, enquanto professores, também precisamos saber usar a inteligência artificial para buscar informação segura, lógico, mas principalmente para ampliar o nosso conhecimento e, a partir dessa ampliação do conhecimento, criar novas formas, novas metodologias, novas compreensões, né? Poder ampliar o repertório do nosso aluno também. Então, não é nunca negar as tecnologias digitais, a inteligência artificial, mas fazer com que os alunos saibam que o uso dela não é suficiente para o desenvolvimento de pensamentos mais complexos, como o que envolve o que envolve as reflexões, as críticas, né, a tomada de decisão, a criação. Então, isso demanda muito mais com o conhecimento do que apenas o acúmulo de informação, pura e simplesmente. Tá? Então, nessa perspectiva, em 15 linhas, você tem que desenvolver a tese de que a informação e conhecimento são distintos, ao longo do desenvolvimento, explicar a distinção de um e do outro, de preferência apresentando exemplo bem rapidinho, entrando com as tecnologias digitais, que eu acho que é importante, e você conclui dizendo da importância tanto do profissional da educação, né, o docente em especial, quanto do estudante deve ser desenvolvido a capacidade de reflexão, de seleção de informação, a capacidade de criação, a capacidade de emitir opinião, a capacidade de articular conhecimentos, né, de se colocar e articular os conhecimentos. Tá bom? Vamos, então, para a segunda questão. Então, essa primeira. A segunda questão, então, foi por mim elaborada e a ideia de uma discussão que pode aparecer principalmente para o primeiro e segundo ciclo, que envolve momentos de transição. Então, eu comecei com um pequeno texto, que é uma situação, né? A escola está preparada para receber as crianças para mais um ano letivo. Para algumas crianças, essa já é uma rotina conhecida, mas para Luísa, que está indo para a escola do ensino fundamental pela primeira vez, não. Em seus olhos é possível notar um misto de medo e desejo. Ela chega acompanhada por sua mãe. A sineta toca e todos se dirigem para as salas. Marisa acompanha Luísa até o encontro com a professora. Essa lhe dirige a palavra, abaixa, ficando à sua altura e diz:
Oi, Luísa, eu estava te esperando. Sabe, podemos fazer muitas coisas diferentes aqui na escola. Eu vou ser sua professora e nós vamos brincar muito juntas. A partir da leitura, percebe-se que os desafios que envolvem esse momento são muitos. Escreva uma resposta dissertativa sobre o momento de transição previsto pela Base Nacional. O texto deve contemplar o conceito de transição, tal como definido pela base, 3 exemplos de desafios do período de transição de que trata o trecho acima, uma estratégia de acolhimento que pode ser adotada pela professora. Então, uma resposta dissertativa não está pedindo uma informação, né? Um texto descritivo, uma narrativa, um conto, está pedindo para você, em uma resposta dissertativa, introdução, desenvolvimento e conclusão, você contar um pouquinho disso. Então, vocês comecem um texto pelo primeiro enunciado, que é a transição. O que é o conceito de transição pela base? Então, explicar que a Base Nacional Comum Curricular, mesmo que aqui esteja abreviado, é importante que vocês, na primeira linha, coloquem ela na íntegra, né? A Base Nacional Comum Curricular, dentro do parênteses a BNCC. Então, a partir daquele momento, tudo que for tratado de BNCC já não precisa mais ter o termo completo, tá? Mas o primeiro termo precisa. Então, você vai colocar a Base Nacional Comum Curricular define como essencial a ideia orgânica, né? A ideia de progressão de aprendizagem ao longo da educação básica. Portanto, onde for considerado mudança de etapa, como que acontece na educação infantil, e no final do ensino fundamental, de anos iniciais para os anos finais, e desses anos finais para o ensino médio, são considerados momentos de atenção. São considerados momentos de atenção porque são momentos de transição. São momentos em que crianças, adolescentes e jovens modificam a sua estrutura curricular, né? Passam por uma modificação de estrutura curricular nas suas escolas, em que, no caso da educação infantil especificamente, ele sai de uma base estrutural de campo de conhecimentos, né? Áreas e campos de experiência para os componentes curriculares. Então, é muito importante que os professores, tanto da educação infantil, que atuam na pré-escola, né, no final da pré-escola, quanto aqueles que receberão as crianças nos primeiros anos do ensino fundamental, considerando que a transição não pode produzir rupturas. Então, a introdução, né, eu fiz aqui uma frase gigante, um parágrafo gigante, mas você pode ser mais sucinto, tá? Então, você pode explicar rapidamente no primeiro parágrafo, dizendo disso, né? A Base Nacional define como transição os períodos de mudança de etapas dentro da educação básica. E aí você pode dizer, tal como que acontece da educação infantil para o ensino fundamental e deste para o ensino médio. Para ser mais rápido, você pode criar essa manobra textual aí. E aí, no segundo parágrafo, é o desenvolvimento, que aí vai entrar os desafios, né? Os desafios que vão alinhar as estratégias. E aí você vai dizer claramente lá, esse período de transição produz na criança, na família da criança, na própria escola, mudanças que são importantes para a criança, porque ela também vai estar dentro do seu processo de fase de vida, modificando as características também. Ou seja, ela está deixando de ser aquela criança da primeira infância e indo para uma criança já quase pré-adolescente, já na construção de um pensamento para a alfabetização, de um pensamento mais abstrato, de uma representação pela escrita e pelo sistema matemático. Isso traz desafios, traz medos. Ela sai de uma escola ou de turmas da educação infantil que estão muito direcionadas para o brincar, o interagir, são espaços menores, de repente ela pode mudar para escolas maiores, ela vai ter contato com um grupo maior de professores, com experiências maiores relacionadas
aos componentes curriculares. Então, aquela ideia de, primeiro, ela só vivenciar as experiências, ela passa também a ter que desenvolver, além das suas experiências, ela vai também desenvolver dentro temáticas específicas dentro das áreas de conhecimento. Geralmente, ela vai passar a ter 5, 6 cadernos. Então, o outro desafio é a organização de material. Ela vai ter um horário de aula, né? Então, ela vai ter tempos e espaços que não são tão flexíveis como era da educação infantil. Portanto, isso também torna um desafio para essa criança que tinha um pouco mais de flexibilidade na questão corporal, na questão do espaço, na questão do tempo. E vai ter questões relacionadas à avaliação escrita, né, ao tempo de avaliar, a questão do registro de avaliação. Aqui eu estou dizendo um monte de desafios que vocês podem lá colocar, todos não. Está pedindo 3? É só 3, não inventa moda, não. Coloquem lá 3 desafios, tentem explicar, não deixem eles soltos, tá? Então, vamos dizer que no nosso texto a gente, então, no primeiro parágrafo, explicou o que é uma transição de acordo com a base nacional, né? Então, são momentos considerados de mudança nas etapas da educação básica, e aí você cita quais são os momentos da educação infantil para o ensino fundamental e deste para o ensino médio. Essas mudanças produzem, então aí você vai reafirmar, é a tese que está apresentada, produzem desafios para as crianças, principalmente. Nessa perspectiva, a criança precisa ser acolhida e precisa ser compreendida. A escola precisa entender que tem que ter este tempo de preparo, esse tempo de acolhida. Tá? Então, neste caso, você pode colocar, exemplificamos, né, ou cito como exemplo, não tem problema neste caso usar, cito como exemplo, 3 desafios, são eles. E aí você não cita em tópico, pelo amor de Deus, não pode de jeito nenhum texto dissertativo ter tópico, você vai colocar um à frente do outro, separadinho, com ponto e vírgula, se for uma frase. Se não for uma frase, for só palavras ou adjetivos ou substantivo, você vai colocar só vírgula e a letra E depois, né? Então, por exemplo, cito como exemplo 3 desafios, são eles, 2 pontos. E aí você coloca a diferença de estrutura de escola, né? Às vezes a criança sai de uma escola menor para ir para um espaço maior. Segundo, a menos flexibilidade, ela vai conviver com horários de aula em que ela vai ter professores diferenciados, ela vai vivenciar a experiência de componentes curriculares que são obrigatórios para o ensino fundamental. Muitas vezes vai apresentar ser necessário organizar cadernos diferenciados, então ela passa a ter cadernos dos componentes curriculares. Então, se antes ela tinha um caderno de registro, um portfólio, uma pasta de trabalhos, ela passa a ter caderno para a língua portuguesa, caderno para matemática, caderno para ciências humanas, por exemplo. Tá? Então, explique isso. E um outro desafio grande é que ela começa também a ter que se apropriar de conhecimentos mais abstratos, como a própria aquisição da leitura e da escrita pode ser para ela um desafio, porque ela vai sair daquele momento de puramente interagir e brincar, como está proposto na educação infantil, para desenvolver representações da língua escrita e também da matemática, e além dos conceitos relacionados às áreas. Então, ela começa a ter letramentos da geografia, da história, das ciências. Portanto, ela vai começar a cuidar do conteúdo, tá? Do tema que a escola trabalha, de uma forma mais conceitual. Então, isso também pode ser um grande desafio. Após isso, quais estratégias de acolhimento? Então, você, portanto, faz, se necessário, que professores que trabalham com anos de transição, tal como o primeiro ano do ensino fundamental, acolha essa criança, principalmente nas primeiras semanas, propondo a ela dinâmicas, rotinas, em que ela lembre um pouco mais a educação infantil e que, aos poucos, ela vai integrando a essa nova estrutura curricular.
Então, aí você pode colocar acolhimento com brincadeiras, acolhimento com uma definição de uma rotina mista, em que você tenha práticas próprias da educação infantil e práticas do ensino fundamental, e aos poucos ir rompendo. Então, isso são estratégias de acolhimento, né? Sociodramas, visitas antecipadas à escola. Então, são coisas, né? Permitir fazer roda de conversa sobre as sensações de estar na escola, isso também é uma forma de acolhimento. Então, você ali está pedindo uma única estratégia, então você vai colocar na conclusão esta estratégia de acolhimento, tá? Então, recapitulando, né? Porque fala muito, mas vamos lá, então, sistematizando nosso texto. Em introdução, você vai fazer o quê? Explicar sobre a transição, reafirmando, ou seja, a tese é: essa transição produz desafios, principalmente para as crianças. Estes desafios, e aí você vai citar 3, obrigatoriamente 3, explique os 3 desafios, não deixe eles soltos, então não basta citar, é importante explicá-los. E, por último, você faz lá a estratégia de acolhimento, explique bem a estratégia de acolhimento, mostrando que é possível fazer essa transição sem causar grandes rupturas, sem causar grandes tumultos, né? E principalmente grandes angústias nas crianças, tá bom? Espero ter contribuído, né? Estamos aqui torcendo para que vocês tenham muito sucesso também nas questões discursivas, tá? E a questão discursiva, o segredo é: responda o que está sendo perguntado, faça o que está sendo pedido, tenha uma linguagem objetiva, clara, direta, não fique buscando informações fora disso. Então, seja sucinto e faça somente o que está sendo solicitado. Confia na sua objetividade, né? Muito importante, eu gosto muito de fazer essa relação. Nós, professores, explicamos aos nossos alunos, às vezes, conteúdos tão densos, e a gente consegue fazer isso de uma forma tão simples, e aí no texto é a mesma coisa. Elabore este texto de explicação como se você estivesse explicando para o seu aluno. Imagine que um aluno está te perguntando: o que é transição na base nacional? Quais são os desafios? E qual é a acolhida? E aí, como é que você responderia para ele? Você responderia da forma mais simples possível, não é? Então, e juízo, né? Cuidado com a ortografia, com a gramática, com a caligrafia. Um grande abraço para vocês e muito sucesso. Até mais.